A paz de Cristo para todos, sejam bem-vindos à lição 11 na classe de juvenis. Posso fazer a diferença nesse trimestre que está chegando ao final? Eu sou o presbítero Denis Pereira, professor da Escola Dominical e líder de juventude há mais de 25 anos, e é um prazer semanalmente recebê-los aqui para juntos prepararmos a próxima aula. Professores, superintendentes, coordenadores, pastores, dirigentes e todos que amam a palavra de Deus e a escola dominical. Se ainda não está inscrito no canal, inscreva-se, ative as notificações, dê like no vídeo e deixe seu comentário, que é muito importante para nós. Nos próximos dias estaremos lançando aos irmãos 2 treinamentos. Um treinamento chamado Transforme Suas Aulas e um outro, Treinando Líderes de Juventude, para abençoar a sua vida e para lhe dar ferramentas para você exercer sua função, a sua missão, o seu chamado como professor de escola dominical e como líder de departamento também com mais eficiência. Por isso fique atento, na descrição dos vídeos tem todas as nossas redes sociais, incluindo imagens do nosso ministério. Viajamos pregando a palavra de Deus. Por exemplo, nesta próxima sexta-feira estaremos em Sumaré, no Interligados, falando sobre namoro, falando sobre o namoro cristão ali para os adolescentes e jovens do campo de Sumaré da AD Belém, pastor José Felipe. No sábado, nós estaremos ministrando para casais aqui em Campinas. No domingo à noite estaremos ministrando num culto de família em Paulínia. Segunda-feira estaremos ministrando para jovens sobre relacionamento. Na terça, no dia dos namorados, estaremos ministrando para casais. Na quarta-feira, ministrando para casais. Enfim, é sempre um prazer servir a Igreja de Cristo. Dá uma olhada na descrição, tem todas as minhas redes sociais, incluindo meu WhatsApp, onde você pode entrar em contato conosco. Será um prazer atender a sua igreja. Muito bem, lição 11, posso fazer a diferença. Essa lição está baseada na parábola de Jesus do bom samaritano em Lucas 10, do 25 ao 37. O primeiro tópico, ele apresenta aqui o tema fazendo a diferença onde estamos. E a pergunta que Jesus vai responder aqui é: quem é o próximo? Um doutor da lei pergunta a Jesus, querendo se justificar: quem é o meu próximo? E Jesus vai usar exatamente a figura do bom samaritano. Ele inclui nessa história o sacerdote e o levita, que deveriam ter ajudado a pessoa que estava caída à beira do caminho, mas que nada fizeram, passaram de lado, até que o samaritano se aproximou, viu, teve compaixão e ajudou aquela pessoa. Nós devemos fazer algumas perguntas, né? Por que é que o sacerdote e o levita não ajudaram? Nós precisamos ter o cuidado para não permitir que as nomenclaturas, que as atividades da igreja nos afastem das necessidades das pessoas. Jesus está nos ensinando que acima dos títulos está a nossa humanidade. Eles viram o homem cair e eles não socorreram. E aí ele conclui dizendo que na atualidade vemos muitos agindo como sacerdote e o levita, não fazendo nada para quem está sofrendo. Como filhos de Deus, nós temos uma responsabilidade social a cumprir junto às pessoas carentes. Se nós lermos lá Atos 2, nós vamos perceber que depois do Pentecoste, aquela igreja alcançou muitas pessoas. E o que mais atraía pessoas para a igreja primitiva é que eles cuidavam uns dos outros, das necessidades uns dos outros, não é? Então, o amor, ele é demonstrado em atitude, não apenas em palavras. As palavras devem ser coerentes com as atitudes. O amor deve ser verbalizado, mas também deve ser colocado em prática. Porque, como diz aqui a nossa leitura em destaque em Efésios 2:10, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Nós não somos salvos pelas boas obras. Boas obras não salvam nem justificam ninguém, mas nós somos salvos para a prática das boas obras. As boas obras, a ação social, não são apenas a responsabilidade, mas é a identidade da igreja, lembrando que o foco é sempre a pregação do Evangelho. Mas nós precisamos entender que é preciso cuidar
de quem precisa. O Salvador se preocupava com a condição espiritual das pessoas e com as suas condições materiais também. O Evangelho, ele compreende o homem, corpo, alma e espírito. Por quê? Porque se uma área estiver com algum problema, ela vai afetar todas as outras áreas. Uma pessoa de barriga cheia tem muito mais condições de prestar atenção naquilo que está sendo pregado. Por isso que Jesus frequentava todo tipo de ambiente e mostrava preocupação com as pessoas. Eu acho lindo nos evangelhos, a coisa que eu acho mais linda nos evangelhos é que os evangelhos mostram a humanidade de Jesus. Então Jesus era cheio do Espírito Santo e ele era humano com as pessoas, humano com as suas necessidades, humano com as suas dores. É por isso que ele chora diante do túmulo de Lázaro, é por isso que ele se preocupa com as multidões que o acompanhavam e que já era tarde da noite e se voltassem para casa não teriam o que comer. O que é isso? É uma preocupação integral, porque o Evangelho, ele é integral. Nós precisamos olhar que muitas vezes temos ali na igreja mesmo, aí na classe, quem sabe, alguém precisando de ajuda, né? Então, por exemplo, eu acabei de receber uma mensagem no WhatsApp aqui do líder de adolescentes da nossa igreja, dizendo que estão montando lá uma cesta e tal, para ajudar uma família de um dos adolescentes que está precisando de ajuda, certo? Então nós não podemos fechar os olhos, nós não podemos simplesmente, é por isso que o líder precisa, uma das matérias que eu vou tratar no treinamento de liderança, é que nós vamos conhecer quem estamos liderando, né? Porque às vezes, se você não conhece, você não enxerga a necessidade da pessoa, sem enxergar a necessidade, você não consegue analisar certos comportamentos, certo? Então, a nossa missão é também socorrer os homens no seu todo, ou seja, cuidando do corpo, da alma e do espírito, tá certo? Então, o nosso próximo, e isso aqui serve para todos, começa na igreja, mas deve, aliás, é uma forma da igreja ser relevante na sociedade, certo? É uma forma da igreja ser relevante na sociedade, é ajudar as pessoas, é olhar no bairro, olhar na rua, sei lá, será que não tem aí um idoso precisando de ajuda? Será que não tem aí uma casa que está caindo, que dá para reunir os irmãos, ir lá e dar uma reformada e consertar e construir uma outra casa? Enfim, é assim que a igreja se torna relevante. E nós pregamos o evangelho de diversas formas, inclusive com a ação social, inclusive com atitudes, inclusive fazendo bem ao próximo. Muito bem, estamos chegando no tópico 2, fazendo a diferença com ações, tá? Quero lembrar que a gente tem aqui as pré-aulas para as classes de pré-adolescentes, adolescentes, juvenis, jovens e adultos. Eu acabei de postar um vídeo falando sobre a questão do GC Aguiar. Você que é líder precisa assistir, porque o que está acontecendo é perigoso, é grave. Você precisa assistir. Quem você está colocando sobre o seu altar? Para colocar sobre o seu altar, basta ter números de internet? Você sabia que os números da internet podem ser fabricados, podem ser comprados? E aí? Aí depois a gente fica com cara de ué quando as pessoas se revelam. E aí? Dá uma olhada nesse conteúdo para abençoar a sua vida e abrir os olhos da liderança. Bom, tópico 2, fazendo a diferença com ações. O cuidado de Jesus com os pobres. Jesus, o Filho de Deus, sempre olhou atentamente para os pobres e os socorreu em suas necessidades. Quando ele veio ao mundo, a Palestina enfrentava graves problemas sociais e econômicos. Por isso, muitos procuravam Jesus para ter o que comer. O mestre não fazia distinção alguma entre as pessoas. Ele expulsava demônios, curava enfermos, anunciava a mensagem da salvação e ajudava os carentes. Então ele olhava as pessoas como um todo, independente de suas condições, procurando ajudá-las nas suas necessidades físicas, curando, espirituais, libertando-as da opressão do diabo. E emocionais também, não é? Quando Jesus chorava junto com as pessoas, ele estava ali nessa questão emocional também. Então quem tem Jesus possui um amor altruísta. Quem não se compadece dos que sofrem, talvez ainda não tenha o amor de Deus em seu coração. Como cristãos temos compromisso com Jesus e com o nosso próximo. Agora, esse amor, ele não pode ser apenas de palavras, mas também de palavras, tá bom?
Cuidado com as frases de efeito. Não adianta nada falar. Não, gente. A fala faz parte da construção, de quem nós somos, faz parte da nossa identidade, certo? Agora, o amor deve ser envolvido em prática, né? A gente fala aí do casamento, né? Não é só falar para a esposa que ama. Então, existem momentos que uma atitude vale muito mais do que uma declaração verbal de amor. Então, é preciso dizer eu te amo, é preciso dizer que a pessoa é alvo do amor de Deus, mas é preciso também demonstrar esse amor, o amor de Deus para as pessoas, né? Então, quando você cuida da necessidade de uma pessoa, você ganha a atenção dela, você ganha a confiança dela, para que ela então escute aquilo que você tem para transmitir. Então, nós precisamos colocar em prática o amor de Deus. E aí nós precisamos aproveitar, vamos dizer assim, as oportunidades para ajudar as pessoas e levar sempre ali uma palavra, o Evangelho de Jesus Cristo, uma oração por libertação. Mas muitas vezes a porta de abertura para a gente acessar a vida das pessoas, a casa, o coração das pessoas, é através de ajudá-las em suas necessidades. As pessoas mais do que nunca estão se fechando para a igreja, se fechando para o Evangelho, porque muitas vezes a gente se coloca numa posição de que somos melhores do que as pessoas. Então, quando a gente ajuda alguém, você está se preocupando com a necessidade dela, você automaticamente vai ganhando espaço e território para que ela então lhe dê a oportunidade de falar. E aí você apresenta Cristo, né? Então eu diria que a ação social, as boas obras, elas são um instrumento para a gente criar um ambiente para anunciarmos o Evangelho, que não pode ajudar por ajudar, não é? O cristão, ele ajuda e a maior ajuda é completa. Então a gente ajuda no físico, a gente ajuda no emocional, a gente ajuda no espiritual, né? Porque afinal de contas é o Evangelho que salva, é o Evangelho que liberta. Mas nós não podemos amar só de palavras, é preciso amar de ações, né? Até porque a fé sem obras é morta, né? E como é que a gente demonstra que tem fé? Através de ações, através de boas obras, né? No melhor tratamento com as pessoas, enfim, olhando aí uma necessidade. Isso aqui pode ser um exercício de classe. Olhar dentro da classe. Tem algum aluno que a sua família está precisando de ajuda? Tem algum aluno que está precisando de um acolhimento? Quem sabe tem aí um adolescente que fez aniversário e a família não teve condições de fazer um simples bolo, né? De simplesmente cantar um parabéns. Eu conheço um amigo que ele congregou em um campo de trabalho aqui próximo da nossa cidade e ele começou a liderar os adolescentes. E ele começou a fazer uns acampamentos. Sabe o que ele fazia nesse acampamento? No sábado à noite, durante o acampamento, era o jantar de gala. E nesse jantar de gala, as meninas que iam ao acampamento, meninas que tinham feito 15 anos e que não tinham, a família não teve condições de fazer uma festa de 15 anos para aquela menina, essas meninas todas, elas alugavam vestidos ou alguém ia lá e patrocinava. Então o sábado à noite era aquele jantar de gala maravilhoso, onde aquelas meninas que tinham o sonho de ter uma festa de 15 anos, mas a família não teve condições disso, mas na noite do sábado, lá no acampamento, essas meninas tinham uma noite linda, maravilhosa, com príncipe e tudo. Então, é possível fazer o bem com criatividade, mostrando Jesus para as pessoas, porque é através das nossas ações que nós mostramos o amor de Deus para as pessoas, e que nós fomos alcançados por esse amor. Se nós olhamos os necessitados e ignoramos suas necessidades, aí a gente precisa repensar o nosso Evangelho. Muito bem, então nós somos chamados para fazer a diferença. Existem muitas formas de fazer diferença. Na aula de hoje nós estamos falando sobre fazer a diferença pelo amor. Fazendo a diferença pelo amor é o título aqui do nosso terceiro tópico. Se você não está inscrito no canal ainda, inscreva-se, ative as notificações, dê like no vídeo e deixe o seu comentário, que é muito importante para nós. Fé, amor e unidade. A igreja do primeiro século não somente evangelizou Jerusalém e alcançou as nações do seu tempo, os irmãos também atendiam os carentes. Vamos dar uma olhada aqui.
em Atos capítulo 2, e versículo Atos capítulo 2 e 45. E vendiam suas propriedades e bens e repartiam com todos os homens, conforme cada homem necessitava. Tá bom? Então, eles tinham um coração altruísta. Tá? Eu costumo até dizer que, veja, o Atos 2, a grande marca de uma igreja verdadeiramente pentecostal não está em Atos 2, do 1 ao 4, mas no versículo 42 ao 47, que mostra como esta igreja verdadeiramente cheia do Espírito Santo cuidava uns dos outros e dos necessitados que até ela chegavam. Tá? Entre os crentes havia fé, unidade do amor, e muitas pessoas eram salvas. A Bíblia conta também que Barnabé, um homem da tribo de Levi, vendeu uma propriedade e doou todo o dinheiro. Quando realmente amamos o próximo, deixamos de todo lado o egoísmo e oferecemos o que ele necessita. Em primeiro lugar, devemos oferecer a salvação em Jesus e, posteriormente, oferecemos atenção, uma palavra de apoio e amizade, já que nem todos necessitam apenas de roupa, casa e comida. Tá? Ou não necessariamente nesta ordem. Como eu disse, muitas vezes, para você apresentar Jesus, você precisa primeiro dar um copo d'água. Você precisa primeiro dar um cafezinho. Você precisa primeiro levar um pão, não é? Por quê? Porque a alimentação é necessidade básica das pessoas, né? A alimentação é necessidade básica das pessoas. Agora, por exemplo, está frio. Imagine às 3 da manhã você encontrar um morador de rua deitado na calçada, passando frio, enrolado em papelão, e você querer falar de Jesus para ele. Não vai funcionar, ele não vai te dar atenção. Mas se você for com um cobertor, um chá quente, uma roupa seca, uma roupa limpa, aí talvez depois que ele se aquecer, depois que ele trocar aquela roupa suja e molhada, ele vai dar atenção às suas palavras. Então, como eu disse, as boas obras muitas vezes são a oportunidade para que a gente apresente Cristo às pessoas. E a nossa missão, enquanto cristãos, é ajudar as pessoas, é nos preocuparmos com as pessoas de forma integral. O Evangelho é uma transformação de vida de modo integral na vida do ser humano. E nós, enquanto cristãos, não podemos fazer, nem como sacerdote, nem como levita, passar de lado, ignorar as necessidades das pessoas. Muitas vezes não temos condições de fazer tudo, mas podemos fazer como o bom samaritano. Fez tudo o que pôde e levou para quem podia ajudar mais e se preocupou dizendo, olha, ele vai ficar aqui e se aquilo que eu estou deixando aqui como pagamento não for suficiente, quando eu voltar, eu pago todo o resto. Então nós temos que ter um coração altruísta, disposto a ajudar as pessoas, disposto a ajudar uns aos outros. Dentro da igreja, ninguém pode passar fome, ninguém pode passar frio. Começa nos domésticos na fé e depois todo o bairro em redor é alcançado através da nossa vida de amor a Deus e amor ao próximo. Amém? Eu estou com o nosso podcast Fala Denão, todo sábado às 9 da manhã, e eu falei com o pastor Pablo Arthur. Ele é do Paraná e ele era aqui da região e agora está no Paraná liderando jovens ali, não me falha a memória se é Londrina ou Curitiba. E lá eles têm um projeto chamado Projeto Lucas. Coloca aí no Instagram, Projeto Lucas. Esse Projeto Lucas é um jovem que era da mocidade, regente, ativo, e faleceu. Um jovem. E comoveu muito aquela cidade, aquela igreja, porque ele era muito conhecido e muito ativo. E no velório, o pastor Pablo perguntando a Deus o que fazer para que aqueles jovens não se sentissem desanimados, o Senhor disse a ele, Projeto Lucas. E o Projeto Lucas é um galpão que a igreja alugou em um dos bairros mais carentes daquela cidade. E lá eles têm uma ação social, de impacto social, ali naquela região, com esporte, com aulas, com informática, enfim. Eu vou trazer o pastor Pablo Arthur, falei com ele ontem, ele estará aqui na região no próximo mês e nós vamos bater um papo no Fala Denão Podcast. A minha ideia é mostrar que a igreja pode e precisa ser relevante no meio da sociedade, revelando com boas obras o amor de Cristo. Amém, meus amigos?
Forte abraço, obrigado por nos acompanhar. Assista, curta, compartilhe, inscreva-se no canal e até a próxima aula. Deus abençoe todos vocês.